Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Somente até aí. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno, bendito, louvamos o Teu nome, Pai. Te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de, Senhor, derramarmos os nossos corações para prestar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Ó Pai, bendito seja o Senhor por isso. E a Tua palavra lida, ó Deus, sabemos que é palavra do Senhor, registrada há tantos séculos pelo apóstolo Paulo, ó Pai amado. E pedimos que pela Tua palavra, Tu fales aos nossos corações, nos edifique e acrescente mais fé. Oramos assim, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, as nossas vidas são permeadas por escolha. Todos os dias nós escolhemos a respeito de algo. Algumas decisões com menor importância e outras com maior grau de importância. E que, por meio dessas escolhas, nós buscamos fazer ou alcançar o melhor para nós, para as nossas famílias, os nossos trabalhos. Decisões que dizem respeito às nossas profissões, qual o melhor rumo a tomar a respeito de determinado assunto. Também a gente se vê muitas vezes diante de dilemas pessoais e nós nos perguntamos qual a melhor solução para esse problema. E temos que decidir o tempo todo. E dependendo de como foi o seu dia, dependendo de como está o seu grau de cansaço, o seu grau de desgaste, até a decisão do melhor caminho para casa é crucial, até isso. Sabe aquela pesquisa que você faz no Waze, e você olha qual o melhor caminho, e você duvida e fala assim: quer saber, eu não vou seguir esse caminho que o Waze está apontando não, eu vou seguir outro caminho, não o caminho sugerido pelo Waze. Eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes, e eu vou dizer para os irmãos o seguinte: que em cada uma delas, quando eu contrariei o melhor caminho do GPS, eu quebrei a cara, todas elas. Muitas vezes nós temos a pretensão de chegar até algum lugar e escolhermos caminhos que nos parecem melhores, mas que trazem percalços, nos fazem sofrer e por vezes nos levam a um destino totalmente diferente do que desejamos ou do que esperamos, e isso fruto das nossas escolhas. Vem comigo aqui, meus irmãos, para o capítulo 3 de Gálatas. No início desse capítulo nós vemos pregadores judaizantes e legalistas que haviam como enfeitiçado os Gálatas com seu discurso sedutor de uma pretensa salvação por meio da observância da lei mosaica. Era como se os gentios da Galácia fossem salvos, só pudessem ser salvos se tornassem judeus. Eles precisariam de algo além de Cristo, algo além da sua obra redentora consumada na cruz do Calvário. E Paulo intervém junto aos Gálatas, e de forma curta e grossa, Paulo reapresenta o evangelho da graça aos crentes das igrejas da Galácia. Ele afirma que o crente é justificado pela graça por meio da fé em Cristo Jesus e não pelos seus méritos, não pela sua capacidade de obedecer normas e preceitos, não pelas suas obras. E para justificar isso, então, começa o texto que nós lemos no verso 6. Paulo, ele apresenta um exemplo do Antigo Testamento. Ele apresenta o exemplo de Abraão. E Paulo faz isso porque Abraão, ele tem um papel fundamental
para os judeus, na história e na tradição dos judeus. Ele é o grande patriarca de Israel, por quem os judeus têm especial consideração, inclusive aqueles judaizantes que pregavam uma pretensa salvação pelas obras da lei. E eles se consideravam tão ligados à tradição de Abraão, a uma bênção que Deus havia prometido a Abraão, que eles, judeus, se consideravam, como é que eu posso dizer, inequivocadamente, né? Filhos de Abraão. Eles se consideravam filhos de Abraão. Eles eram os filhos de Abraão, herdeiros de uma promessa feita a Abraão há quase 20 séculos. E Paulo então diz: vocês se lembram de Abraão? Pois é, vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Então considerem o exemplo dele. Ele não foi justificado pelo que ele fez, mas ele foi justificado porque creu em Deus. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ele apenas exercitou a sua fé, e pela fé ele alcançou a justiça de Deus, não foi por obras. E os verdadeiros filhos de Abraão, Gálatas, não são os judeus, não são os descendentes biológicos de Abraão. Os verdadeiros herdeiros da promessa são aqueles que são da fé, que receberam a Cristo por meio da fé. Tem até um corinho antigo, né? Eu lembro de um corinho muito antigo, que criança gostava muito, que fala: pai Abrão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Paulo, ele prova que para um dos grandes patriarcas dos judeus, por quem eles tinham grande consideração, o que foi importante não foram as práticas legalistas, mas a justiça que é pela fé. E isso derrubava fatalmente o argumento dos judaizantes. Todo o histórico deles, toda a bagagem que eles traziam para poder justificar a sua opção pela observação, pela observância das leis. E Paulo então finalmente se volta aos Gálatas e mostra que eles estão em uma encruzilhada, eles estão em uma bifurcação, e eles precisam escolher um caminho a seguir. Os versos 11 e 12 mostram bem essa bifurcação na qual se encontram os Gálatas. Enquanto o verso 11 ecoa o que foi profetizado pelo profeta Abacuque, lá em Abacuque 2, verso 4, e afirma: o justo viverá pela fé. O verso 12 reitera o que se encontra nos livros da lei, em Levítico 18:5, onde Deus diz ao seu povo: obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar, viverá por eles. Ambos os textos, meus irmãos, parecem ser incongruentes. Parece haver alguma incoerência na palavra de Deus. Olha, se Abacuque diz que o justo viverá pela fé, mas Levítico diz que o homem que praticar todos os decretos e ordenanças viverá por eles, o que a gente deve fazer então? Ambos são textos inerrantes, são a poderosa palavra de Deus. Ambos os textos mostram caminhos diferentes para a verdadeira vida eterna, para a vida com Jesus. Ambos os textos apontam para caminhos diferentes, buscando o mesmo fim, buscando o mesmo destino, mas diametralmente opostos estes caminhos. E é sobre estes dois caminhos, meus irmãos, essas duas direções, que nós meditaremos nessa noite. E a primeira alternativa apresentada por Paulo é o que podemos chamar de caminho da maldição. É o caminho da maldição. Leia comigo o verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Paulo afirma que aquele que tenta se justificar diante de Deus pela prática da lei está sob maldição. E para justificar isso, o apóstolo apresenta um trecho da própria lei, dada por Deus, lá em Deuteronômio 27 e 26 para isso. Ele usa esse texto de Deuteronômio 27 e 26, e nós vamos ver lá o que está escrito em Deuteronômio 27 e 26. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. E todo o povo dirá: amém, amém. De certa forma, isso até mesmo confronta o nosso ideal de Deus, a nossa idealização, a nossa percepção acerca de quem Deus é. Porque no nosso imaginário, no imaginário popular,
Nós preferimos crer num Deus que é apenas amor, que apenas abençoa, que jamais traz condenação a qualquer homem. A gente tenta até atenuar esse texto, a gente tenta procurar justificativas, fazer malabarismos interpretativos e afirmar que nem Deuteronômio, nem Paulo fazem uma referência a uma maldição dada por Deus, mas a uma maldição da lei, algo que é ruim da lei, como se a lei dada não fosse dada por Deus. Como se a lei não fosse palavra de Deus, e sendo sua palavra era algo determinado por Ele. As palavras da lei eram palavras de Deus. Isso joga por terra toda essa nossa romantização, essa nossa idealização de Deus, como um bom velhinho, paz e amor, que não exerce ira, que não exerce justiça sobre toda a humanidade. Há alguns domingos pela manhã nós fomos desafiados pelo reverendo Reginaldo a respeito das consequências da rebeldia contra Deus, da desobediência à sua palavra. E se pudéssemos, de alguma forma, resumir todos os pecados do ser humano em uma só palavra, essa palavra seria desobediência. Quer ver? Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, não apenas tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles, antes de tudo, desobedeceram a ordem dada por eles no Éden. Qualquer pecado que eu ou você cometemos é sempre precedido pelo pecado da desobediência à palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como a sua vontade para as nossas vidas. Nós somos naturalmente inclinados para o pecado, rebeldes contra Deus, desobedientes, contumazes da sua palavra. Nós somos assim. E a desobediência à palavra de Deus, irmãos, a sua lei, sempre nos transporta para a égide da maldição. Sempre somos rejeitados, digamos assim, reprovados por Deus por causa da nossa desobediência. A nossa desobediência à palavra de Deus, à lei de Deus, serve para a nossa condenação. Pela nossa desobediência, meus irmãos, jamais seremos justificados diante do tribunal do santo e justo juiz de toda a terra. Mas alguém pode até pensar assim, não, mas eu sou diferente. Eu posso cumprir a lei e ser salvo por ela. Como Paulo mesmo resgatou do Antigo Testamento no verso 12, a gente viu isso no verso 12, lá diz o quê? Quem praticar a lei, quem conseguir cumprir toda a lei, viverá por ela, vai alcançar a vida por meio da lei. Isso é fato, essa é uma premissa verdadeira. Quem praticar toda a lei, viverá por ela, e Deus vai honrar a sua palavra. É palavra de Deus, é palavra fiel, Deus não se engana, a palavra de Deus não falha. O grande e maior problema é que nós somos falhos, eu e você somos falhos. Nenhum homem, nenhuma mulher que pisou a face da terra, exceto o perfeito homem, o próprio Senhor Jesus, conseguiu cumprir toda a lei perfeitamente. Um engano não está na promessa de Deus. Deus não se enganou quando Ele disse isso, de forma alguma. O engano está no nosso coração, na nossa ilusão de que de alguma forma nós podemos cumprir perfeitamente toda a lei de Deus. Nós podemos observar toda uma série de preceitos ordenados por Deus e dizer, eu consigo cumprir, mas se eu falhar num pequeno ponto, eu descumpro toda a lei. Eu sou condenado por toda ela. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versos 10 e 11, ilustra bem essa posição. Uma posição que a gente não pode perder de vista e que jamais conseguiremos cumprir a lei de Deus. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E continua, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, você se torna transgressor da lei. Todos nós somos pecadores, todos nós somos transgressores da lei, e essa é uma realidade que nos assola, meus irmãos, é uma realidade que nos assola. Nenhum homem ou mulher pode, de alguma forma, ser justificado pelas obras da lei, por cumprimentos de regras, por cumprimentos de preceitos impostos por homens ou por quem quer que seja. E se acreditarmos que somos salvos,
porque fazemos boas obras, ou porque guardamos o sábado, ou porque a gente não come carne de porco, ou porque eu toco uma corneta feita de um chifre de carneiro vinda de Israel, ou porque eu fui eleito um funcionário do mês, ou porque eu sou um bom marido, nós estamos nos enganando. É ilusão, é ilusório. Nós estamos debaixo de uma maldição, nós estamos debaixo da condenação da lei. John Stott, ele é um célebre teólogo anglicano, ele afirma que essa é a terrível função da lei, condenar e não justificar. É função da lei mostrar como somos falhos, imperfeitos, incapazes de realizar plenamente a vontade de Deus. Podemos nos esforçar, podemos lutar para guardar a lei, podemos fazer boas obras ao nosso redor, mas nada disso pode nos livrar da maldição da lei que está sobre todo homem, sobre toda mulher que transgride a lei de Deus. E as consequências, meus irmãos, as consequências dessa tentativa de autojustificação por meio da maldição da lei, não somente nos afasta de Deus, mas traz prejuízos para as nossas vidas, traz prejuízos para os nossos relacionamentos. Qualquer tentativa de salvação pelos méritos próprios nos afeta inclusive psicologicamente, produz ansiedade, produz insegurança, porque nunca saberemos se estamos vivendo suficientemente aos padrões, à altura dos padrões da lei. Nós nos tornamos insensíveis às críticas, nós nos tornamos intimidados, invejosos, começamos a comparar os nossos padrões de santidade com o padrão de santidade do nosso vizinho, do nosso irmão que está do nosso lado. Nós ficamos nervosos, ficamos receosos, nos tornamos envaidecidos, vaidosos, soberbos. Os sentimentos que passam a nos dominar, meus irmãos, por causa dessa pretensa salvação pelas obras da lei, são sentimentos de maldição e de condenação. E esse é o primeiro caminho que é posto diante dos Gálatas, o caminho da maldição, o caminho da condenação por causa da desobediência à lei de Deus. É um caminho que parece nos levar a Deus, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, nos afasta do Criador. Nos afasta de Deus. Não há justiça de Deus neste caminho, não há justificação, somente condenação. Para Paulo, isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que no verso 11, ele afirma o seguinte: é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. É evidente, é óbvio. Mas Paulo, ele apresenta uma outra alternativa. Ele diz: pois o justo viverá pela fé. Um outro caminho dessa bifurcação que estava diante dos Gálatas. E essa outra alternativa que agora nós vamos ver, é o que nós podemos chamar do caminho da bênção. Se o outro é o caminho da maldição, este é o caminho da bênção. E o caminho da bênção não passa pelos méritos de qualquer pessoa, senão pelos méritos de Cristo. Paulo expõe o que Cristo fez por mim, por você, por ele, pelos Gálatas. Uma coisa que nós mesmos jamais conseguiríamos fazer. Releia comigo o verso 13, por favor. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque Ele tomou o nosso lugar. Um evento de substituição, Ele foi o nosso substituto, o perfeito substituto. E essa é a única forma de nos vermos livres da condenação da nossa desobediência à lei de Deus. Cristo se fez maldição por nós. A nossa justificação não se dá pela nossa pretensa obediência, que é falha, que é imperfeita, que é incompleta, mas pela perfeita obediência de Cristo. Os irmãos lembram também que recentemente, no domingo pela manhã, reverendo Reginaldo pregou em Filipenses 2:8. E lá em Filipenses 2:8, nós vemos que Cristo foi tão obediente, tão perfeitamente obediente, que Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, para me salvar, meu irmão, para te salvar, para nos resgatar, nos redimir da maldição da lei. Ele obedeceu até a morte de cruz, para libertar da condenação que nós recebemos por causa da lei. Foi na cruz
que a nossa maldição se transferiu para Cristo. Ele levou sobre si voluntariamente a nossa condenação para nos libertar dela, para nos atribuir sua justiça, para nos justificar diante de Deus. Para confirmar isso, Paulo ele resgata um outro texto da lei. Esse texto de Paulo é muito rico, ele recorre ao Antigo Testamento, porque os judeus antes usavam o Antigo Testamento abundantemente, e cada versículo, cada argumento de Paulo, ele recorre a um texto do Antigo Testamento. E para reconfirmar isso, Paulo resgata um texto da lei que está em Deuteronômio 21, 23. E esse texto diz o seguinte: porque na quarta linha ali, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. E foi pendurado num madeiro, foi pendurado em uma cruz que o nosso Salvador assumiu. Ele recebeu a nossa maldição, a maldição que nós, eu, você, merecíamos, para que nós pudéssemos receber então a bênção que Ele merecia. Ele é digno. Ele merecia receber a bênção e Ele tomou a nossa maldição sobre si para nos dar a sua bênção. Nossos pecados e a nossa maldição foram lançados sobre Ele, e a sua justiça e a sua bênção foram creditadas a nós. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, meus irmãos, porque sem Ele nós jamais alcançaríamos, nós jamais conseguiríamos satisfazer a lei de Deus. Cristo, Ele não nos remiu de algo apenas imaginário, algo apenas idealizado, nem de qualquer coisa válida somente pelo ponto de vista da lei. A maldição que pairava naquele momento sobre o Cristo crucificado é a mesma maldição que paira sobre toda a humanidade distante de Deus. E foi na cruz, meus irmãos, foi na cruz que Cristo nos apresentou uma alternativa à rejeição pela maldição. Ele abriu um novo e vivo caminho. O caminho de volta para a presença do Pai. O caminho de uma maravilhosa, de uma eterna vida com Deus. O caminho da bênção, o caminho da bênção. Dá para rapidamente entender a relação que existe em tudo isso? É quase que uma equação matemática, né, para ilustrar bem aqui. Jesus é totalmente justo e santo, e nós somos pecadores. Então aquele homem, Jesus, o homem Deus, justo, ele se torna pecador em nosso lugar. Logo, nós nos tornamos justos no lugar dele, da mesma forma que ele é. Ele agradou ao Pai perfeitamente. Logo, nós nos tornamos agradáveis ao Pai perfeitamente. Por isso Cristo é o nosso Salvador. E essa é uma das mais admiráveis, é uma das mais maravilhosas qualidades da salvação que Deus nos dá. Salvação não é simplesmente perdão dos pecados. Salvação é muito mais do que nossas transgressões à lei de Deus, riscadas, apagadas, canceladas. Salvação é nos tornarmos justos, aceitáveis, santos diante de Deus. E jamais conseguiríamos ser salvos pela lei, porque jamais conseguiríamos cumpri-la. Isso, como vimos, é o caminho da maldição. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, e isso é a pura graça de Deus, porque Ele enviou de si mesmo, Ele enviou o seu Filho, o Filho de Deus, para cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar, e nos abençoar com o que Paulo chamou no verso 14 de a bênção de Abraão. Veja comigo o que diz o versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E qual é essa bênção de Abraão, A bênção de Abraão que se refere. E a gente viu essa bênção de Abraão lá do verso 6 ao 9, quando a gente começou aqui a meditar, nesse sermão. A bênção que Abraão recebeu simplesmente porque creu. A bênção que é pela fé. A bênção que, conforme Gênesis 12, 2-3, os irmãos podem ler depois em casa, Gênesis 12, se estendeu sobre o próprio Abraão, e por meio de quem todas as famílias da terra seriam benditas. A bênção de ser justificado, não mediante obras, mas pela fé no Filho de Deus. A bênção de receber o Espírito Santo, o Espírito vivificador de Deus. É por meio de Cristo que Deus envia o seu Espírito.
Ele envia ao coração de todo que nele crê. Pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que é a síntese, que é o resumo de todas as bênçãos que Deus prometeu a cada um de nós. Tudo que Ele prometeu cumprir em nossa vida na terra, pode ser experimentado por intermédio da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quer ver? Pelo Espírito Santo nós somos convencidos do nosso pecado, pelo Espírito Santo nós somos regenerados, pelo Espírito Santo nós somos santificados, pelo Espírito Santo nós somos unidos, somos ligados a Cristo, pelo Espírito Santo nós somos instruídos e guiados na vontade de Deus, pelo Espírito nós podemos experimentar os resultados de uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Tudo o que necessitamos pode ser encontrado na pessoa do Espírito Santo. Ele representa todas as bênçãos que Deus reservou para o seu povo. E sejam quais forem as bênçãos resultantes, temos uma certeza: somente os que estão em Cristo, somente os que são da fé, trilham o caminho da bênção, o caminho da vida. O mero cumprimento da lei, desprovida da graça e do Evangelho, é maldição. Receber a Cristo pela fé e viver segundo essa fé plantada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo, é o caminho da bênção, é o caminho de volta para Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir este sermão trazendo essa reflexão a respeito destes caminhos. Nós, como os Gálatas estavam naquela bifurcação, naquela encruzilhada, nós todos os dias vivenciamos essa situação. Como o apóstolo Paulo colocou diante das igrejas da Galácia essas duas alternativas da bênção e da maldição, também somos desafiados na nossa caminhada cristã a escolher a cada dia um destes dois caminhos. E isso não é novidade, mas uma constante na caminhada do povo de Deus. Quer ver? Abra comigo Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Israel também no passado viveu essa mesma situação, e de certa forma ela se repete dia após dia na caminhada da igreja nos dias de hoje. Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. O caminho da maldição é sem dúvida o caminho da justificação pelas obras, pelos méritos, pelo cumprimento de normas, de preceitos que retiram Cristo e a fé da equação da salvação de cada um de nós. Os que viajam pelo caminho da maldição são aqueles que confiam nas obras da lei e por isso estão sob a maldição, a rejeição, a condenação que é fruto da desobediência e da inconformidade à lei de Deus. O segundo caminho é o caminho da bênção. Esse é o caminho que é trilhado pela fé por aqueles que são os da fé. Neste caminho a graça, a justificação, a bênção do Senhor são manifestas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a nossa oração, meus irmãos, é que nós rejeitemos o orgulho de tentarmos ser salvos ou aceitáveis a Deus por meio da nossa própria justiça, por acharmos que somos bons demais, que recorramos à cruz onde Cristo assumiu a nossa maldição, que recorramos à sua graça, à sua infinita misericórdia, recebendo a justificação, recebendo a vida eterna, recebendo o Espírito Santo de Deus por meio da obra substitutiva e cabal do Senhor Jesus, pelos méritos de Cristo. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Vamos orar, meus irmãos. Louvamos, ó Deus, mais uma vez o teu santo nome, a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade. Ó Deus, te exaltamos, porque o Senhor deu o teu único Filho, o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus. Sendo Ele Deus, Ele cumpriu perfeitamente as exigências da lei, ó Deus, assumindo a maldição que recaía sobre nós, para nos dar a bênção da vida e da vida em abundância, da vida eterna, ó Deus amado. E que, Senhor, possamos agora, confrontados pela Tua palavra, reconhecer, ó Deus, as nossas falhas, as nossas mazelas,
ó Deus, o nosso desejo de nos justificarmos, ó Deus, segundo as nossas obras, segundo a nossa bondade e benevolência, segundo, Senhor, as inclinações do nosso coração, a parte do poder do Senhor, a parte da obra de Cristo, a parte do poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus, ó Pai amado. Ajuda-nos a escolher a cada dia o caminho da bênção, o caminho da fé, o caminho, Senhor, de quem crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o caminho daquele que vive em dependência completa do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na Tua presença, ó Deus, até o grande dia do Senhor, onde veremos o Senhor como o Senhor é, onde estaremos ao lado do Senhor. Aguardamos este dia, ó Pai. Nós oramos assim, ó Pai amado, suplicantes, pedindo, Senhor, o Teu favor e a Tua bênção, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.